Olá, eu sou Janenes Polidório e o programa de hoje, o vídeo de hoje, ele é muito especial porque ele é baseado em uma dúvida que eu tenho sentido em vários seguidores, que é em relação à letra cursiva. A letra cursiva, ela tem provocado muitas dúvidas nas escolas de como proceder, qual a melhor idade, coisa e tal. E assim, eram muitas dúvidas daqui que eu fiz. Eu vou dividir as respostas e alguns acréscimos que eu vou dar ao assunto em alguns vídeos, para ficar um pouco mais explicado e menos cansativo. Primeira coisa, tem pessoas que são contra a letra cursiva. Eu, Janenes Polidório, sou uma especialista em educação. Então, se eu falasse que eu sou contra, não seria uma coisa confiável. Porque como eu posso ser especialista em educação e negar um tipo de aprendizagem, certo? Então, assim, eu estudo a letra cursiva há muito tempo, aproximadamente 15 anos, e ela traz alguns benefícios que vão muito além do treino motor. Eu mesma, antes de começar a fazer o magistério, porque eu fiz o magistério, eu não tive contato com a letra bastão, ou caixa alta, algumas pessoas chamam de letra bastão, outras de caixa alta. Eu fui alfabetizada diretamente com a letra cursiva, eu não conhecia esse outro tipo de letra antes de fazer o magistério e ter contato com crianças em fase de alfabetização no socioconstrutivismo. Então é uma coisa que não me afetou saber a letra cursiva direto, né, na alfabetização. Inclusive, assim, eu tenho uma boa compreensão de texto que vai até muito além, né, do que costuma-se verificar, né, na interpretação. E a letra cursiva, ela provoca esse tipo de interpretação. Não estou falando que você deve alfabetizar direto com letra cursiva, mas eu vou mostrar para vocês hoje um pouquinho sobre o caderno do Arthur, meu filho, de quando ele começou a letra cursiva. Ele não começou a letra cursiva na escola, ele começou a letra cursiva comigo antes de ser introduzida na escola. E daí, assim, ele já era alfabético quando eu comecei a trabalhar letra cursiva com ele, mas não foi um fator determinante para eu decidir que ele deveria começar a aprender a letra cursiva, porque eu já dei letra cursiva também para alunos bem antes de alfabéticos e não tive problema nenhum, que eu vou comentar em outros vídeos. Geralmente um entrave da letra cursiva, quando a pessoa não sabe trabalhar com, ela costuma falar que, pra que letra cursiva, né? A letra cursiva, a gente vê revista, a gente entra na internet e é tudo letra imprensa. Pra que cursiva? Então, mas quando eu era pequena também, as revistas não eram em letra imprensa? E os jornais e todos os outdoors? E mesmo assim eu aprendi a letra cursiva, então não é uma coisa assim comprovada. É um achismo, né? E como se você me acompanha, você sabe que eu sou contra achismo. Eu acho que se você tem algo contra algo, né? Ficou até engraçado, mas assim, se você tem algo contra a letra cursiva, antes de fazer um comentário negativo, você deve argumentar também qual é o seu ponto e de que fonte você retirou. Porque os meus pontos positivos em relação à letra cursiva são todos embasados em teorias que eu li e também experiências feitas ao longo de todos esses anos que eu estudo. Não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça e muito menos uma coisa que eu ache. E eu nem fazia letra cursiva quando eu comecei a lecionar. Na verdade, quando eu fiz o magistério, eu tinha uma mistura de letra, porque a gente teve desenho geométrico na escola, né? Na época era comum, e daí tinha muita mistura de letra cursiva com a letra imprensa. E minha letra era assim, e nem por isso eu deixei de aprender. Eu tinha um caderninho de caligrafia no último ano de magistério, eu fazia ele todos os dias. E mais pra frente eu ainda fiz curso de caligrafia pelo Instituto Nacional, que era um curso de correspondência. Então eu sei vários tipos de letra cursiva e nunca foi um entrave assim, eu não sei, então eu não vou ensinar. Sou super contra isso de não sei, não vou dar. Eu acho que se a pessoa tem que ensinar aquilo naquela série, ela tem que ir atrás e se aperfeiçoar para dar a melhor aprendizagem para o seu aluno. Então agora vamos ao finalmente. Se você precisa de material, aliás, de cursiva, tem lá no site da loja, eu vou deixar o link aqui embaixo. Porque muitas pessoas têm dúvidas de como aplicar. Então lá no site da loja tem sobre o alfabeto, tem o Treinando Cursiva Edição Animais. É bem bacana o material, o link aqui embaixo na descrição. Quanto ao caderno que eu vou mostrar,
as pessoas têm dúvida de como introduzir a caligrafia, né, ou a letra cursiva. Esse aqui é o caderno real do Arthur de quando ele começou. Então eu gosto de coisas organizadas, portanto eu fiz ele fazer bem organizado. Eu comecei com as vogais porque elas são mais sonoras, e daí eu escrevi vogais já em letra cursiva. E eu colocava sempre a primeira letra em um lugar separado, eu colocava qual é o traçado, porque o traçado é importantíssimo, ele tem um movimento certo para fazer, e isso é muito legal porque a criança começa a se ater em detalhes da escrita, que coisa que a letra em caixa alta, a letra bastão, ela não incentiva. E também tem a pressão do lápis, tem uma série de coisas que, se você segue meu Instagram, você deve ter visto várias postagens sobre o assunto. Então aqui eu coloquei a letra A minúscula e maiúscula e sempre coloco uma palavra, um substantivo comum e um substantivo próprio. No caso aqui era anel e Ana. Então eu A de abelha e daí a palavra era anel e depois o nome Ana. Era feita uma por dia quando eu fiz com o Arthur. E cada dia a gente separava com o que eu chamo de separador, que eu já mostrei no vídeo de caderno de primeiro ano. Em qualquer série eu utilizo um tipo de separador porque além de ser um estímulo de coordenação motora, ele ainda deixa muito mais organizada a lição. E daí as letras iam indo, ó, I, o O e o U. Terminou as vogais, eu comecei as consoantes, mas as consoantes eu fazia 2 por dia, porque o Arthur já aguentava fazer esse tipo de lição, depende do aluno. Aqui eram palavras e letras, então letra B, bola. Daí a gente fazia uma troca, eu fazia um desenho, ele fazia outro, eu fazia um desenho, ele fazia outro. Ele escolhia as palavras. Depois que eu terminei a parte de letras e palavras, daí eu comecei já com textos para copiar. Então aqui tem o texto do urso polar, onde tem as bolinhas é a minha escrita, bem organizado para saber onde é a escrita do Arthur. Sempre com uma ilustração. Sempre textos que são interessantes para o aluno. O Arthur gosta muito de animais, então eu pus o urso polar. Ele gosta bastante de videogame, como vários meninos, né, e meninas. Então eu coloquei o Pokémon. Daí tem um texto sobre o leão, a lua, são curiosidades. E assim foi indo. Tem vários textos, até que ele começou a escola já com a letra cursiva, né? Eu não me limito ao idioma, né? Então eu comecei até a dar algumas frases para ele em inglês, depois mais para frente vai aparecer. E quando o aluno tá joinha na letra cursiva, você acha que ele já consegue fazer autonomamente, você começa a dar ditados. Então ele também teve uma série de ditados para ver se realmente ele estava dominando. E tem os exercícios, que nem anote 3, daí eu coloquei cores, animais, nomes. E daí ele tinha que colocar na frente a resposta. As letras que ele apresentou maior dificuldade eu anotei embaixo, para não esquecer. Sempre um trabalho bem estruturado. Tem ortografia, ó, X ou CH. Aqui é sobre o Aedes aegypti. O sapo Sérgio trabalhando a letra S, porque ele estava com dificuldade. E assim vai. E daí começa com caneta, que é quando ele começou a adquirir o hábito de escrever com caneta. Então a caneta desliza mais rápido que o lápis, a letra tem uma transformação. Então é importante também quando a criança começa com caneta, fazer uma caligrafia especial para ela. Bom, então como fazer isso em sala de aula? Eu, Janenes Polidori, gostava de ter os meus cadernos de caligrafia para os meus alunos. Então, assim, eu fui numa loja que tem aqui na minha cidade, comprei os mais baratinhos que tinham num pacote de atacado e deixava no armário. Não significava que esses cadernos eram de determinado aluno. De um ano para o outro eu podia usar para outro aluno, porque eram os meus cadernos. Na primeira reunião de pais do ano, eu sempre indico para os pais que eu gosto de treinar caligrafia no primeiro ano. E esse caderno de caligrafia, quem pudesse contribuir com um caderno individualizado para o filho, porque eu não podia pedir, porque na escola da prefeitura você não pode pedir material. Quem pudesse contribuir com essa doação para o caderno individual do filho, por favor, que fizesse a doação. Daí a criança ficava com um caderno só dela. Como o caderno de caligrafia é uma coisa muito barata,
a maioria dos alunos trazia, e eu pouco usava aqueles cadernos que estavam no armário, embora acontecesse vez ou outra. E como eu falei, daí eu usava um ano para um aluno, outro ano para o outro, porque sobravam folhas. E esse trabalho com o caderno, porque você pode trabalhar também com folhas, hoje eu estou falando do caderno, ele é individualizado e você chama aluno por aluno. Ah, mas que hora que eu vou fazer isso? Então, depende da sua forma de trabalho. Eu gosto de trabalhar em pequenos grupos, então para mim sobra bastante tempo para o trabalho individualizado, porque cada grupo tem o seu tutor, como eu explico no meu livro Aula aos Segredos. E daí, como eles têm os tutores, eu posso chamar pelo menos 3 alunos por vez, né, por dia, para poder explicar mais individualizado esse trabalho. E daí, quando o aluno já sabe o trabalho e o traçado, ele faz sozinho assim que ele termina a lição, ou eu até envio para casa para ele treinar em casa. E daí, durante os próximos vídeos, eu vou dar outras dicas de como você pode fazer esse trabalho, inclusive qual é o traçado. Se você tem alguma dúvida, você pode colocar nos comentários. E logo mais eu vou colocar um outro vídeo sobre o assunto. Eu espero que você tenha gostado do tema, que eu tenha tirado algumas dúvidas com o caderno do Arthur. E até a próxima!